princípios de segurança da informação são fundamentais para proteger os dados e sistemas contra ameaças e vulnerabilidades. Atualmente existem 5 princípios fundamentais em segurança da informação. E aqui eu vou trazer tanto em português, entre parênteses você vai ver a palavra em inglês, para você se familiarizar, porque tem bancas, as bancas podem pedir, inclusive, o termo em inglês. Temos a confidencialidade, a integridade, disponibilidade, a autenticidade e retratabilidade ou não repúdio, tá? Os dois significam a mesma coisa. A retratabilidade também pode vir na prova como não repúdio e vice-versa. Muita atenção, principalmente na parte aqui de disponibilidade, que vê que em inglês, né, é availability, né? Não sei se é assim que se pronuncia, sou péssimo em inglês, mas olha, preste muita atenção nisso aqui, ó. Aqui em inglês é diferente. Se eu for olhar a sigla em português, confidentiality, né? Aqui é mais parecido com o português, dá para entender que é o confidencial, integridade, integrity, né? Integrity ou integrity, né? Tem também autenticidade, né? Authenticity. Então, assim, é bem parecido, né? O próprio não repúdio aqui também pode aparecer assim, porém, a parte de disponibilidade é essa aqui, ó. Muita atenção com esse termo em inglês que pode vir assim, você lembrar que é disponibilidade. Com frequência usamos o mnemônico, ó, se daí. Galera, para você lembrar, para você saber, na verdade, se você não sabe, vou só lembrar se você não sabe ainda, inicialmente, né, se você vê a maioria dos documentos mais antigos, principalmente, que tratam de princípios de segurança da informação, os principais itens são confidencialidade, integridade e disponibilidade, CID. Essa é a base dos princípios fundamentais de segurança da informação. Com o passar do tempo, esses princípios aumentaram. E atualmente estamos aí com 5 princípios, que são esses que eu apresentei para vocês, e vamos falar sobre cada um deles e exemplificar como é que funciona na prática essas aplicações de princípios fundamentais. Então, assim, o princípio, olha, o principal era o CID, tá, gente? Era que o raiz é o CID. Depois veio os demais, né, que foi a autenticidade e a retratabilidade. Então, a princípio era somente 3, o CID. Confidencialidade. Assegura que a informação seja acessível somente a pessoas autorizadas. Técnicas como criptografia e controle de acesso são usadas para manter a confidencialidade dos dados. Exemplo, uma empresa de saúde utiliza criptografia para proteger os registros médicos dos pacientes. Apenas médicos e enfermeiros autorizados podem acessar esses registros através do sistema de autenticação de múltiplos fatores. E aqui a gente tem aqui o controle de acesso, nós temos aqui a criptografia, que é uma maneira, né, se no seu edital tiver algo sobre isso, creio que na parte do CNU não vi se tem, se tiver a gente vai abordar, caso dê tempo, obviamente, mas, por exemplo, criptografia é uma maneira de você cifrar. Criptografia é uma maneira de você cifrar, né, vou até destacar que foi melhor, para você cifrar alguma mensagem, né, cifrar algum texto e tornar ele inteligível, ou seja, para que outras pessoas, como a gente falou aqui, muita atenção a esses detalhes, tá, gente? Não autorizadas, tá? Porque aqui somente pessoas autorizadas podem ter acesso a esse conteúdo confidencial. Então você tem uma criptografia que vai fazer o quê? Quando essa informação ela percorre, né, a rede, por exemplo, ela não vai estar disponível para acesso de qualquer pessoa, somente para quem é de direito ter acesso à informação. E para isso, para a pessoa que é de direito ter acesso à informação, ela tem que ter o quê? Um nível de autorização, como está aqui, ó. Somente médicos e enfermeiros podem acessar através de quê? De sistema de autenticação. Ou seja, ele vai entrar no sistema, acessar um sistema, vai ter uma senha, né? Uma senha, um login, uma senha, alguma forma de acessar, ou mesmo pode ser, a gente vai ver mais adiante, vai ter algum fator que vai utilizar ali uma forma de autenticação, que pode ser múltiplos fatores, né? Pode ser mais de um fator, por exemplo. Ele tem uma senha, um login no sistema e ele tem que autorizar pelo celular, por exemplo. Ou ele utiliza um token para isso. Então, são formas de poder dar acesso somente para quem pode verificar aquela informação. Então, esse é o exemplo prático para você entender como é que funciona. E aí é utilizada a criptografia e o que? A autenticação, que aqui entra dentro do controle de acesso. Para quê? Para que somente pessoas que precisam ter acesso tenham acesso confidencial dentro desse contexto da confidencialidade. Situação prática. Quando o médico precisa acessar os dados do paciente, ele deve usar a senha, um código, enviado para o seu dispositivo móvel, como falei, o celular pode ser usado, né, para garantir que somente ele possa ver as informações.
Ou seja, qualquer pessoa que tentar acessar aquilo ali não vai conseguir, porque ela não tem um login. Se ela conseguir o login, vamos supor, se ela conseguir de alguma maneira capturar os dados do médico de acesso ao login àquele sistema, ainda assim ela não vai conseguir porque o dispositivo móvel está na mão do médico e ele vai ter que autorizar também pelo dispositivo móvel para poder ter acesso a esse sistema. Integridade. Garante que a informação não seja alterada de maneira não autorizada. Galera, muito cuidado com esse termo. Não é que garante que a informação seja alterada somente, mas de maneira não autorizada. Porque se alguém tiver autorização, tiver permissão, alguém, como eu falo alguém, pode ser uma pessoa, pode ser um sistema mesmo, tiver permissão de alterar aquela mensagem, tudo bem, ok. Mas se não tiver permissão, não pode ser alterado. Então vai garantir que a informação seja alterada de maneira não autorizada. Pode ser alterada desde que autorizada, preservando sua exatidão e completude, ou seja, tem que estar exatamente como ela foi transmitida. Isso inclui mecanismos para detectar e corrigir modificações, detectar e corrigir modificações acidentais ou maliciosas. Exemplo, uma organização emprega o controle de versão e assinatura digitais em seus documentos financeiros para assegurar que nenhuma modificação não autorizada ocorra. Qualquer alteração dos documentos é registrada e pode ser rastreada. Então aqui temos um controle de versão e assinatura digital. Se alguém fizer alguma alteração indevida, né, o sistema de controle vai detectar que houve alguma alteração. E essa alteração pode ser rastreada, descoberto quem foi que fez essa alteração. Situação prática. Se um funcionário tentar alterar um relatório financeiro, o sistema verificará a assinatura digital, né, e registrará qualquer alteração, permitindo que os supervisores detectem e revertam mudanças não autorizadas. Então veja, se algum empregado for lá, né, e o funcionário tentar fazer alguma alteração lá indevida, vai estar lá registrado a assinatura do empregado. Opa, foi alterado por empregado tal. Então aqui fica visível que houve alteração e não é cabível aqui nesse caso, né, uma questão de... Não é cabível uma alteração para esse funcionário não autorizado. Então ele pode detectar e reverter essa situação. Algo também que a gente pode incluir aqui dentro desse contexto da integridade, por exemplo, é o algoritmo de hash. O que seria esse algoritmo de hash? Eu não coloquei aqui, mas só para contextualizar, para você entender, ele é um algoritmo utilizado para fazer medidas, né? Ele cria um valor numérico para os arquivos, por exemplo, para documentos, por exemplo, e também nesse contexto pode ser utilizado. Para quê? Para verificar se houve alguma alteração. Quando você, por exemplo, faz algum download de algum arquivo, qualquer que seja o arquivo, ou de algum programa, enfim, na internet, geralmente, claro, muito cuidado com isso, que são programas que tem que ser programas que não venham afetar o seu computador, não venham afetar seu dispositivo. E geralmente, né, como vamos dizer assim, você faz um download de uma aplicação séria, por exemplo. Você vai lá na Microsoft e vai baixar algum download de alguma ferramenta da Microsoft. Geralmente, dentro do download, do arquivo, lá dentro da página de download, eles dão ali um número, né? Dão ali uma chave, né? Chamada de hash, um algoritmo chamado de hash. Eles dão uma numeração. Para quê? Para quando você finalizar o download, você utiliza um sisteminha lá, um programinha de hash, ou um aplicativozinho que você baixa ali para verificar o hash, por exemplo, você pode verificar se de fato o que foi baixado ali no seu computador, no seu dispositivo, realmente tem o mesmo número de hash que está ali indicado no site. Ou seja, você vai comparar se os hashes são os mesmos. Porque se o hash for diferente, provavelmente houve alguma alteração. Ou seja, houve alguma coisa ali, alguma alteração não indevida. Talvez porque deu o erro no download, ou pode ser também que alguém maliciosamente fez alguma alteração naquele arquivo. Então, geralmente os sites de downloads, né, sérios obviamente, que trazem downloads aí autorizados de programas, sistemas, arquivos, eles entregam junto uma chave hash para você fazer a comparação. Se você tem um programinha ali, um sisteminha para poder verificar o hash do arquivo, você pode comparar o hash que está lá na página juntamente com o hash que está ali no seu computador, no seu dispositivo, para verificar se de fato aquele hash é um hash que é compatível com o que estava lá no site. Então isso garante também a integridade, né? Pode ser que
Eu não coloquei aqui, mas pode ser que tua prova venha falando sobre o hash. O hash é sim uma ferramenta importante para a questão de manter, né, de ajudar na questão de verificar a integridade. Disponibilidade, né? Assegura que a informação e os recursos estejam disponíveis, olha, para usuários autorizados, né? Que, ó, muito cuidado. Se a prova dissesse, assegura que estejam disponíveis para todos os usuários. Não, para usuários autorizados. Quem está autorizado a acessar aquilo ali tem que ter a disponibilidade daquela informação para ele poder ter acesso. Isso inclui medidas contra interrupções, como falhas de hardware, ataques DDoS, né, que são um ataque de negação de serviço, e outros desastres. Ou seja, você tem um sistema, você tem que garantir que aquele sistema esteja disponível para quem é autorizado. Então isso inclui falhas de hardware, você tem que garantir que o hardware utilizado ali não falhe, tem que garantir que não sofra ataques como o DDoS, que causam disponibilidade no sistema, por exemplo, web, e também desastre, né? Se acontecer uma catástrofe natural, não pode impedir de funcionar aquele sistema, de funcionar ali de funcionar a questão do, enfim, da segurança, né? Aquilo que tá, daquela informação que o usuário precisa ter disponível. Exemplo, um provedor de serviço de internet implementa servidores redundantes e backups regulares para garantir que seus serviços estejam disponíveis 24/7, seja 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mesmo em caso de falha de hardware ou ataque DDoS. Imagina, se você tem ali provedor de serviço da internet, você paga ali uma assinatura de internet. Imagina se esse servidor ele não é redundante. O que significa isso? Servidores redundantes são vários servidores, né? Servidores com vários, em vários locais distribuídos, porque caso ocorra, por exemplo, alguma falha em um servidor pontual, tem um outro servidor que vai dar continuidade de serviço. O servidor tal foi atacado. Então tem outro servidor disponível que vai continuar fornecendo para você o serviço de internet. Assim como os backups também. Se dá alguma falha, algum erro, algum problema, é restaurado aquele sistema é restaurado a partir de um backup que tem que ser feito regularmente. Então isso vai evitar falhas, né, como o hardware ou ataque DDoS. Situação prática, durante o ataque DDoS, os servidores redundantes entram em ação automaticamente mantendo o site e os serviços online sem interrupção para os usuários finais. Exatamente o que eu falei. Se sofrer um ataque DDoS, que é um ataque ali de negação de serviço, são ali um ataque simultâneo de vários hosts ali em cima de um servidor, isso não vai atrapalhar, porque um outro servidor vai ser acionado para dar continuidade e não interromper o serviço ao usuário final. A autenticidade, né? Garante que a informação e as comunicações sejam genuínas e que a identidade das partes envolvidas seja verificada. A autenticação pode ser realizada através de senhas, token de segurança, biometria, entre outros métodos. Exemplo, o sistema de e-commerce usa certificados SSL para garantir que os clientes estão realmente se comunicando com o site legítimo na loja e não com o site fraudulento. Além disso, os clientes utilizam a autenticação de 2 fatores ao fazer o login. Situação prática, quando o cliente acessa o site de compras, né, ele vê o cadeado do navegador indicando a conexão segura, SSL, e ao fazer o login ele precisa inserir um código recebido por SMS confirmando a sua identidade. Então veja, aqui é até utilizado 2 fatores, né? Como eu falei lá no início, 2 fatores é importantíssimo, porque além, por exemplo, da pessoa acessar e perceber que o e-commerce está protegido pelo cadeado, que a segurança é SSL, ele vai receber o e-mail, olha, você realizou uma compra, ou seu pedido está sendo verificado, por exemplo. Então isso você vai ver, realmente estou fazendo compra, tá certo. Se não for você, peraí, não estou fazendo compra não. E você pode cancelar, pode acessar, pode entrar em contato com ali com a loja, né, com o e-commerce, para verificar ou mesmo cancelar a transação, se for o caso. Então a autenticidade é isso, vai permitir, né, ela vai garantir que as informações, né, as comunicações sejam genuínas, né, e que a identidade das partes envolvidas seja verificada. Ou seja, vai garantir que realmente você está acessando algo que é seguro e que você realmente tem a sua identidade verificada. E aí é o que vem um exemplo, né, as senhas, os tokens, biometria e outros métodos. Então a autenticidade é isso. Temos também o não repúdio. No repúdio, o objetivo é garantir que uma ação ou evento não possa ser negado posteriormente. Exemplo, use assinaturas digitais, né, para assegurar que uma mensagem ou transação
foi realmente enviada por uma determinada pessoa. Por exemplo, né, temos aqui até uma situação prática. Que, por exemplo, uma transação bancária, né, uma pessoa que acessa os dados utiliza uma assinatura digital, por exemplo, ou uma biometria, não pode negar que não foi de sua autoria aquela transação. Você entra ali, por exemplo, você vai acessar tanto pelo seu aplicativo quanto mesmo por uma máquina, né, um autoatendimento ali, um caixa eletrônico, você coloca lá seu cartão, você coloca de repente sua biometria, você coloca sua senha, ou seja, são ferramentas, são assinaturas digitais que vão dizer que você é a pessoa que está fazendo aquilo ali. Por quê? A senha que você cria quando você abre a sua conta, ela é uma senha individual e intransferível, ou seja, ela não pode ser passada para ninguém. E se alguém utiliza aquela senha para fazer uma transação, você assume o risco de ter passado para outra pessoa. Então, você não pode negar, não fui eu que fiz. Você pode até dizer que não fez, mas a questão da assinatura digital, ela indica que foi você quem fez aquela transação. Assim como você, por exemplo, trabalha no serviço público, você pode ter ali um token para acessar determinado serviço ali, ou a senha de acesso, por exemplo, você não pode negar que você acessou aquele sistema e fez aquele... você está trabalhando no órgão público, por exemplo, e fez ali uma alteração indevida no cadastro de algum cidadão. Você não pode dizer, não fui eu, mas sua senha está lá. Sua senha está lá, sua assinatura digital está lá. Você não pode negar que foi você. Esse é o princípio do não repúdio, não dá para você negar. Sua assinatura está lá fazendo aquela transação. Então, por isso é muito importante ter muito cuidado com as assinaturas digitais, porque elas partem do princípio de que você não pode negar o que foi feito com aquela assinatura digital. E esse é o princípio do não repúdio. E vamos para questões. Eu vou trazer majoritariamente questões da CES Gran Rio, que é a banca que vai trazer o CNU. Porém, um detalhe, pode ser que nos próximos, inclusive eu até vou fazer isso nos próximos vídeos, eu traga mesclado com algumas outras bancas, até porque esse conteúdo pode servir para vários outros concursos que não seja somente CNU. Vamos lá, princípio da segurança da informação que limita o acesso à informação apenas a pessoas devidamente autorizadas é o princípio da. E aí você sempre faz a relação das palavras-chave. Limita o acesso à informação apenas a pessoas devidamente autorizadas. Então ele faz um controle de acesso, porque somente pessoas autorizadas podem verificar. Qual é esse princípio? Vamos começar aqui de baixo. Seria a complexidade, isso aqui nem existe, galera. Lembra que a gente falou do SIDAI? SIDAI. Um mnemônico que a princípio era CID, agora tem um AI no final. Integridade. Galera, integridade não é porque. Integridade ela vai garantir, na verdade, que uma informação ela não foi alterada indevidamente. Então aqui não é o caso. Disponibilidade acabou de falar, foi o último tópico que a gente falou, aliás, os últimos tópicos que a gente falou, basicamente. Que a disponibilidade, o que é? A disponibilidade está disponível o acesso à informação a quem está autorizado. Mas aqui é o seguinte, aqui está falando para limitar o acesso, não está dizendo para estar disponível a quem está autorizado. Aqui é o limite do acesso. Então não estamos falando da disponibilidade. Conformidade. Galera, isso aqui também não existe nos 5 princípios da segurança da informação. Agora sim, confidencialidade. Por quê? Porque o acesso é limitado a apenas pessoas autorizadas. Ou seja, existe uma limitação clara no acesso. Então o acesso é confidencial. Então, letra B, confidencialidade. Os 3 princípios fundamentais aplicáveis à segurança da informação são... Aqui ficou legal, né? Essa questão um pouco antiga, não coloquei aqui o ano da questão, mas ela é um pouco antiga, tanto é que ela traz CID. Provavelmente, as questões mais atuais podem trazer um pouco mais abrangente, trazendo até mesmo as 5. Porém, se a tua questão trouxesse 3, ou perguntar para você quais são os princípios relacionados à segurança da informação, ele pode colocar o que ele quiser, digamos, eu coloco os 3 aqui, que é retratabilidade, disponibilidade e confidencialidade, por exemplo. Estaria correto. Ele quer saber quais 3 princípios fundamentais. Ou qual desses a seguir são princípios fundamentais, por exemplo. Então, assim, se vier, tranquilo, é só você lembrar do mnemônico, né, o SIDAI, né? Aqui, no caso, ele está retratando, como é mais antiga questão, do CID, que é um pouco mais antigo, que são os 3 princípios iniciais. São os princípios que iniciaram essa questão dos fundamentais para a segurança da informação. Então, vamos lá. Confidencialidade. Beleza, certinho. Integridade, correto. E privacidade? Não.
Tá errado, então aqui já elimina. Confidencialidade, beleza. Não repúdio, opa, beleza, até existe, né? Legitimidade, aqui não existe. Confidencialidade, perfeito. Integridade, beleza. Disponibilidade, beleza, galera. CID, ó. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. É a letra C. Privacidade, elimina. Privacidade, elimina. Letra C. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Qual dos princípios básicos da segurança da informação enuncia a garantia de que uma informação não foi alterada durante seu percurso da origem ao destino? Aqui, gente, é interessante observar o seguinte. Vamos ver as palavras-chave como sempre. Não foi alterado, quer garantir que não houve alteração durante o percurso, quer verificar se existiu algum tipo de modificação indevida. Confidencialidade, não, a gente já falou sobre isso. Confidencialidade é o acesso restrito somente a pessoas autorizadas, limitado o acesso a pessoas autorizadas através, principalmente, de você disponibilizar ali um controle de acesso, por exemplo. Disponibilidade, não é disponibilidade você garantir que a informação esteja disponível para quem precise, para quem devidamente tem um acesso àquela informação. A autenticidade também não é o caso. A autenticidade é você garantir que você esteja acessando algo realmente autêntico, algo que de fato é aquilo que você quer acessar, e garantindo que a pessoa que está acessando ela tenha segurança, né, quanto àquilo que ela vai acessar dentro da informação que ela necessita. E a integridade, galera, é isso aqui mesmo, integridade é você garantir que não houve alteração, que está íntegra aquela informação que você está acessando, que você está enviando do início ao destino. E o não repúdio, como a gente viu, é uma questão aí relacionada a você não poder negar a autoria de algo, por exemplo, se você fez alguma modificação, por exemplo, ou você enviou algo indevidamente, você não pode dizer que não foi você. Então não é essa questão letra B. O auditor de segurança do sistema de comunicações percebeu que o conteúdo de determinada mensagem fora alterado e durante sua investigação concluiu que a alteração se devia a uma falha no sincronismo do sistema de transmissão. No contexto da segurança da informação, esse caso envolve o princípio da, galera, integridade. A gente acabou de falar, não vou repetir, que, olha, se fala de alteração, né, se foi alterado, uma alteração, mesmo que seja numa falha de sistema, ou alguém mesmo que alterou indevidamente, por algum motivo, qualquer que seja a alteração que exista, você está comprometendo a segurança, o princípio da integridade. Por que eu finalizo essa aula. Obrigado por ter ficado até o final, espero ter ajudado, que você tenha compreendido. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou deixar nos comentários ali, ou pode enviar para o nosso Instagram, que a gente pode estar respondendo aí quanto a esse conteúdo. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não deixe ali de dar o seu like também, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e a gente continue motivado a ajudar você nessa caminhada de concurso público. Um abraço, muito obrigado, saudações e não perca nossas aulas. Vou deixar numa playlist para você acompanhar essas aulas aqui no canal.